seja o nome santo do Senhor. Foi quem liderou Israel como sacerdote, como chefe militar e político, ainda antes do período da hierarquia. Samuel também foi quem ungiu a Davi como rei de todo Israel, enquanto ele era apenas um jovem, ou glória, e estava pastoreando as ovelhas de seu pai. Foi através da vida do profeta Samuel também que o povo de Israel obteve inúmeras vitórias. Porém, preste atenção e olhe para cá. Conhecendo, aleluia, o chamado, ou melhor dizendo, quem olha para o grande chamado e o ministério que Samuel exerceu, aleluia, na obra do Senhor, tendo em vista todo o contexto que antecede o seu nascimento, logo podemos entender então que foi através de um voto e de uma oração que Samuel veio a este mundo, oh glória. Foi justamente o voto e a oração de uma mulher que agradou o coração de Deus e que fez, aleluia, Deus então gerar um lindo milagre que regeria toda uma nação, oh glória. E se nós formos pararmos para observar, Ana teve pelo menos 3 posicionamentos, aleluia, que chamou a atenção de Deus para si. Primeiro, aleluia, Ana orava, Ana tinha intimidade com o Senhor. Segundo, Ana fez um voto que agradou o coração de Deus, ou seja, Ana não queria um filho, aleluia, para quem sabe jogar na cara de Penina e dizer, aleluia, eu também posso gerar, eu também posso conceder. Ana não queria um filho apenas para dar a sua descendência da sua parte, aleluia, para o seu esposo Eucana. Pelo contrário, Ana queria um filho, oh, louvado seja Deus, para entregar ao Senhor e glorificar o nome santo de Jesus, aleluia. Então escute isso, quando as nossas orações estão alinhadas aos projetos e aos planos de Deus, Deus ele se agrada da nossa oração e responde às nossas orações com bênçãos, com vitórias e com milagre, oh, louvado seja Deus. Quando o foco das nossas orações, igreja, não é, aleluia, amaciar o nosso ego, não é, aleluia, satisfazer a nossa carne, mas sim glorificar a Deus. Deus ele ouve e responde às orações. Quem sabe você ora dizendo, Jesus, eu só queria que o Senhor salvasse o meu esposo. E Jesus está dizendo, eu vou fazer muito além do que você pediu. Eu não vou apenas salvar, mas eu vou levantar como instrumento usado por mim na face dessa terra. Quem sabe você ora pedindo, Jesus, eu só queria que o Senhor tirasse ele, tirasse ela das drogas e da prostituição. E Jesus está dizendo, eu já ouvi a oração e vou fazer muito além do que você pensa que eu não vou somente salvar, aleluia, mas eu vou levantar, aleluia, como instrumento das minhas mãos. Deus faz muito além do que você pensa e que você imagina. Aleluia, Deus faz muito além do que você pensa e do que você imagina. Aleluia. Deus é fiel, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Aleluia. E Ele sendo Deus, conhecendo, pastor Elias, o nosso coração, conhecendo, aleluia, pastor Francisco, as nossas intenções. Quem sabe você ora, eu vou dizer algo aqui, mas eu estou direcionada por Deus. Quem sabe você ora dizendo, Jesus, me dá um carro. Na tua boca você diz, me dá um carro para fazer a tua obra. Na tua boca você diz, me dá um carro, Senhor, eu quero fazer esse carro um instrumento. Só que Deus conhece o teu pensamento e o teu coração. E oração que agrada o ego, satisfaz a carne, Deus até ouve, mas não responde. Posso dizer algo aqui? Posso dizer algo aqui? Deus prefere muitas das vezes te ver andando a pé do que te dar um carro e esse carro te afastar da presença. Deus prefere muitas das vezes não te dar aquilo que você quer, que você pede, porque Ele sabe que isso não vai servir de canal de bênção para você, mas já vai te afastar da presença dEle. É difícil, mas é o que Deus assentou no meu coração. Louvado seja Deus. Mas agora escute, se a tua oração inclui, acima de qualquer coisa, glorificar a Deus e
aquele profeta. A oração de Ana estava alinhada aos planos e projetos de Deus. Ana queria apenas um milagre. E Deus estava olhando para Ana de joelho no templo. Deus estava olhando as orações de Ana amargurada dentro do templo. Ana queria apenas um milagre. E Deus estava dizendo: Ana, tu quer só um milagre, mas o teu milagre eu vou gerar um instrumento que vai reger toda uma nação. Glória a Deus. Senhor. Aleluia. Aleluia. Ei, o teu milagre vai servir de muita bênção para vidas. Quem sabe você pensa que o milagre é só para você. Quem sabe você pensa que a bênção é só para você. Mas Deus está dizendo: o milagre que eu vou fazer na tua história não vai servir só de bênção para você, mas vai servir de bênção. Porque para quem escutar, aleluia, o que eu fiz na tua história, dentro da tua casa e da tua família, vão saber que eu sou Deus de milagres, que eu continuo operando no meio da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terceiro, Ana, ela perseverou em orar perante o Senhor. Quando as circunstâncias e a realidade gritavam aos ouvidos de Ana, para Ana desistir do seu voto e do seu propósito, Ana, ela perseverou em orar e continuou com seus olhos fixos ao céu, porque Ana sabia, aleluia, que o seu socorro e o seu milagre vinha do alto. Louvado seja Deus. Ana usou a sua fé. Escute, Ana acreditou quando ninguém mais acreditava. Aleluia. E se nós formos observar a lógica humana e o raciocínio humano e olhar para os nossos olhos carnais, a verdade é: Samuel não era para ter nascido. Não é? Se você olhar a história e observar com os teus olhos carnais e o raciocínio humano, Samuel não teria uma história, tampouco um nome citado dentro da Bíblia Sagrada. Como assim, irmã? Por quê? Porque a palavra vai nos dizer, no versículo de número 5, que Ana, sua mãe, é o quê? Estéril. De maneira alguma Ana poderia gerar. Louvado seja Deus. Escute, talvez muitos que olhassem para Ana, conhecendo a sua impossibilidade, conhecendo, aleluia, o seu problema, a sua situação, sentiam, quem sabe, pena de Ana, quem sabe dó, desprezo. Quem sabe muitos que olhavam Ana passar na rua de cego, quem sabe julgavam, apontavam o dedo e dizia: ela vai uma mulher que não pode dar filhos ao seu esposo. Você imagina essa situação? Uma mulher quando se casa, só deseja ter filhos, eu digo por mim, principalmente uma mulher que for cristã. Agora você imagina a cena comigo. Ana era a primeira esposa de Eucana. Ana não podia conceber, não podia gerar. A lei permitia o homem se casar mais uma vez para dar então sucessão, aleluia, aos filhos, a herança. Agora você imagina uma mulher dentro da sociedade. O marido já havia casado com outra por conta da sua impossibilidade. Quem sabe olhavam para Ana e diziam: coitadinha, lá vai uma mulher seca, lá vai uma mulher estéril, lá vai uma mulher que não pode dar filhos ao seu esposo, não pode dar a sua herança ao seu esposo, lá vai uma mulher estéril. Mas escute, louvado seja Deus. O que muitos não sabiam é que Deus tinha um plano nisso tudo. O que muitos não sabiam é que Deus não precisa de lógica humana e nem tampouco seguir protocolo para Ele fazer o que Ele quer, da maneira que Ele quer, do modo que Ele quer. Aleluia! O que é impossível para um Deus que torna tudo possível? Aleluia! Louvado seja Deus! Ele é Deus e ponto final, igreja. Ele faz e desfaz na hora que Ele quer, do que Ele quer. Ele dá, Ele tira, Ele exalta, Ele abate, porque Ele é Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Oh, aleluia! Escute, quem sabe eu estou pregando aqui para pessoas que aos olhos humanos também não era para ter nascido. Aleluia! Eu sei que Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu sei que você foi direcionado pelo Espírito Santo a chegar neste lugar. Eu sei que o Espírito Santo te inquietou até você adentrar por aquela porta. E Ele tem essa palavra para você. Quem sabe eu estou pregando aqui para pessoas que aos olhos da sociedade não tinha valor algum.
Deus, ou melhor dizendo, que a visão humana pode mudar o que Deus já decretou sobre a minha e a tua história. Escute, você não era para nascer, nasceu. Não é assim? Você não era para chegar, mas chegou. Você não era nem para sobreviver, mas olha você aqui dando glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes o diabo tentou de tudo quanto é forma te matar, te parar, te destruir. E sabe por que ele não consegue? Sabe por que ele tenta 24 horas por dia sem descanso para tentar te matar e não consegue? Sabe por que os planos do diabo sobre a tua vida estão todos frustrados? É porque a caneta que escreve a tua história está nas mãos do grande eu sou. E quer saber? O que ele escreve ninguém apaga. O que ele promete ninguém impede. O que ele faz ninguém destrói. É por isso que você chegou até este lugar. É só olhar para trás e ver quantas guerras já venceu. Se eu te convidar agora a baixar tua cabeça e fechar os teus olhos e puxar na tua memória quanta coisa você já passou. E você vai realmente me dizer, eu só cheguei aonde eu estou porque a minha história está nas mãos do Criador. Eu só cheguei aonde eu estou, aleluia, porque a promessa sobre a minha vida é maior que toda palavra decretada no inferno contra a minha vida, a minha casa e a minha família. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está falando. Deus está falando. Escute. A palavra de Deus vai nos dizer então que Ana não podia gerar. Ou seja, Ana não podia dar filhos ao seu esposo Eucana. E que foi o próprio Deus que havia cerrado a sua carne. Em outras traduções, em outras palavras, foi Deus que permitiu Ana ficar estéril. Louvado seja Deus. E por conta disso, então, Penina irritava. Penina maltratava e fazia com que Ana chorasse, se angustiasse, ferisse o coração de Ana. Mas agora escute, foi justamente a afronta de Penina que levou Ana, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Foi justamente a afronta de Penina que levou Ana a fazer um voto com o Senhor. Aquilo que mais provocava as lágrimas de Ana, escute, foi justamente o combustível que levou Ana a se levantar, fazer uma oração diferente de todas as outras que ela já tinha feito e propositar ao Senhor. Aleluia. Foi a afronta de Penina que impulsionou Ana, aleluia, a perseverar em busca do seu milagre. Aleluia. E Deus está dizendo essa noite: ei, está doendo, está arrancando de você muitas lágrimas, está trazendo noites de aflições, aleluia. Mas Deus está dizendo para você, tudo isso que você está vivendo está te levando ao cumprimento de uma grande promessa que eu fiz na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Escute, existem circunstâncias que Deus nos permite passar, vales, desertos, tempestades. Existem momentos e situações que Deus vai permitir eu e você passar sim, mas em todos eles Ele tem um propósito. E quer saber qual é o maior propósito de Deus no meio de todas essas situações? É te aproximar da presença dEle. Quem sabe Deus usa situações, aleluia, para te trazer para a presença, para você levantar a cabeça de novo ao céu e lembrar que é de lá que vem o teu socorro. Aleluia. Se Penina não provocasse Ana, talvez Ana não teria feito um voto ao Senhor. Quem sabe Ana não teria ficado, aleluia, em sua zona de conforto. E se Ana fica na sua zona de conforto, Samuel não nasce. Louvado seja Deus. Escute, para Ana, Penina era um estofo. Para Ana, Penina era um estofo. Mas para Deus, Penina era um instrumento de trabalho que Deus estava usando para levar Ana ao centro da sua vontade. Louvado seja o nome santo
apenas o início de uma grande história na tua vida. Para você, parece que é o fim, ponto final. Mas para Deus, é o caminho que está te levando ao encontro das promessas que Ele fez na tua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus está dizendo: eu permiti você passar tudo isso, justamente para você viver o maior milagre da tua história. Aleluia. Jesus te conduziu a este culto para dizer para você que o choro de hoje, levanta a tua mão, pega a tua mão. Jesus te trouxe aqui para dizer que o choro de hoje está se transformando no teu testemunho de amor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Escute, é lógico que nós não entendemos os projetos, os planos do Senhor. A gente não entende os propósitos. Nós não compreendemos os seus caminhos. Mas quem disse que a gente precisa entender alguma coisa? A gente precisa crer e confiar que Ele tem a solução para todas as coisas. Escute, há um tempo atrás eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava nesta tribuna. Vale relembrar que quando eu tive esse sonho eu estava no meu processo. E esse sonho que eu tive, eu estava nesta tribuna. E eu ainda não havia, aleluia, alcançado o meu milagre. A sentença era só uma, na morte. E neste sonho, eu estava nesta tribuna. Minha mãe estava assim, sentada, meu esposo. E o filho que eu nem sabia que ia gerar, Deus mostrou. E eu testemunhava que eu iria gerar, que eu tinha gerado um Samuel. Hoje, pastor Francisco, Deus realiza esse sonho. Muito obrigada pelo convite. Deixa eu contar para você, eu sei que eu já testemunhei algumas vezes no ciclo de oração, as irmãs estão aqui. Mas eu quero testemunhar para você que não conhece a minha história. Parte da minha história. Escute. Em 2017, eu me encontrava grávida do meu segundo filho. O primeiro se chama Cauã e está passando férias em Três Cachoeiras. Tem 13 anos, vai fazer 13 anos. E eu me lembro que o meu sogro, ele pastoreava a Granja dos Coelhos. E na ocasião, fazia um ano que eu tinha entrado no ministério, mais ou menos. Eu me lembro que na Granja dos Coelhos, uma cadeirinha de plástico, eu dobrei os meus joelhos, eu cheguei e disse ao Senhor: Senhor, me dá a oportunidade de gerar mais uma vez. Me dá a oportunidade de ser mãe mais uma vez. Você vai dizer: mas por que você pediu dessa forma? Porque Deus sabe da dificuldade que foi de engravidar do bebê. E quer saber? Deus ouviu a oração. E não somente ouviu, mas respondeu. Algum tempo depois eu descobri que eu estava grávida. E sabe aquela alegria de mãe? Quem já é mãe aqui vai entender. Eu descobri que eu estava grávida, pastor. E como aquela mãe boba, eu passava por frente das lojinhas de tip-top de roupinha. E ali eu imaginava o meu bebê. Ali eu imaginava eu segurando o meu bebê que tanto eu pedi dentro da casa do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Só que o tempo foi passando. E eu comecei a sentir grandes dores na lateral. E nesse percurso de sentir as dores, eu mudava de lá e para cá, dentro do hospital e dentro do outro, e ninguém sabia o que eu tinha. Louvado seja Deus. Até que chegou uma vez em que eu fui para o Hospital Santa Luzia. E lá eles me internaram. Eu estava mais ou menos 3 para 4 meses, mais ou menos isso, eu me lembro muito bem. E lá eles me internaram. E lá eu recebi muitos remédios na veia para passar aquela dor. E quem é gestante, quem foi mãe sabe, quem é mãe sabe que gestante não pode tomar muitos remédios fortes, por conta do bebê. Principalmente quando está em fase, de crescimento. Mas ali eu recebi muitos medicamentos. Só que escute, a irmã Júcia que você vê hoje não é a mesma irmã Júcia de 2017, 2016, é assim, vai. A pessoa que você vê hoje em cima do altar é totalmente diferente, quer saber? Precisava sim passar pelas mãos do oleiro como as irmãs aqui louvar.
precisava sim ser moldada novamente. E Deus sabe como moldar o vaso. Deus sabe como atrair você para a presença dele. E posso dizer uma coisa para você? Busque a presença dele enquanto você tem saúde. E quer saber? Não espere a dor bater na tua porta para você lembrar de buscar o Senhor. Por que você fala isso? Porque comigo foi assim. Aleluia. Sabe aquela pessoa que não quer nada com nada, que quer um pé aqui, um pé lá no mundo? Assim era eu. Assim era eu. E dentro daquele hospital eu fiquei internada cerca de 8 dias. Aleluia. Sabe o que eu fazia? Dentro do hospital, eu pegava a minha Bíblia, colocava debaixo do meu braço, colocava o celular 3 horas da manhã para despertar. E sabe onde eu ia? Eu ia para o banheiro do hospital. As irmãs gestantes, porque eu fiquei num quarto onde as mulheres já tinham ganhado os seus bebês. E quem olhava para mim 3 horas da manhã com a Bíblia embaixo do braço, me em direção do banheiro, pensava: o que essa mulher está fazendo no banheiro com a Bíblia? Só que o que elas não sabiam é que dentro do banheiro eu estava tendo um encontro com o Senhor. Irmã, como assim dentro do banheiro você estava tendo um encontro com o Senhor? Dentro do banheiro. Deus precisou me levar para dentro de um hospital para me fazer lá o que eu não fazia dentro da minha casa com conforto. E o que era? Orar na madrugada. Aleluia. Aleluia. Eu forrava o chão, fechava a tampa do vaso, forrava, porque quem vai no hospital sabe que o banheiro é um lugar muito sujo, principalmente de gestante. Forrava o chão, fechava a tampa do vaso, forrava, abria a minha Bíblia. E ali eu tinha uma conversa com Deus. Eu disse: Deus, eu posso entender, Senhor, o que o Senhor quer fazer. Eu posso entender, Jesus, o que Deus me fez entender. Deus me fez compreender que eu precisava buscar mais ao Senhor. E naquele banheiro, um certo dia eu falei para o Senhor e disse: Jesus, me tira daqui, Senhor. Ah, que saudade de estar na tua casa. Me tira daqui, Jesus. Ah, que saudade do privilégio que eu tinha de poder sair do meu lar e ir caminhando até a tua casa para adorar o teu nome. E quer saber? Jesus respondeu a minha oração. O médico chegou para mim e disse: olha, teus exames estão todos aqui. Você tem 2 escolhas. Primeiro, apareceu muitos nódulos dentro de você. Segundo, você tem 2 escolhas. A primeira escolha é: ou você fica internada no hospital até sair um leito dentro de Porto Alegre, ou você sai, eu te dou a papelada e você encaminha pelo SUS. E ali eu balancei. Eu disse: agora, Senhor, o que eu faço? E se eu já não aguentava mais ficar no hospital. Eu estava sedenta por ir para um culto. Eu não aguentava mais, eu queria glorificar Deus, eu queria sentir novamente aquela presença de poder estar no culto. Eu disse: agora o que eu faço? Porque se eu fico aqui, sabe lá quando é que vai abrir uma vaga dentro do hospital de Porto Alegre? E se eu saio, encaminho pelo SUS, demora, o SUS sabe como é que é, e se eu sair, já abre uma vaga e eu perco essa vaga? Aí eu me lembrei que eu pedi para Deus para sair daquele lugar. E Deus na hora disse: sai, porque do resto cuido eu. Sai daquele culto, no outro dia tinha culto na rainha, eu fui glorificar o nome santo do Senhor Jesus. 15 dias depois, saiu a consulta dentro de Porto Alegre. Cheguei na consulta, eu lembro que a minha mãe, ela passava a mão na minha barriga e dizia: filha, você não sente ele chutar? Ou ela chutar, mexer? Eu disse: mãe, eu não sinto. Mas deve ser porque ainda é muito criança, muito bebê, não dá para sentir. E nesse momento me chamaram para fazer a biópsia, porque eu havia uns nódulos no pescoço, fazia mais de 1 ano. E aquilo lá nunca baixou, já tinha tomado remédio, mas nunca saía. E quando eu deitei no leito para fazer a cirurgia, as biópsias do pescoço, chamaram o obstetra. Quem é mãe agora vai me entender. Quando chamaram o obstetra, ele disse assim: eu vou ver o coração, o batimento do teu bebê, porque você vai receber uma anestesia geral. Nós precisamos saber como o feto, como o bebê vai reagir. Chegaram com um aparelho de coraçãozinho e não conseguiram escutar. Ele disse: eu vou buscar um aparelho de ecografia. Quando ele veio com o maquinário de ecografia, irmãs e irmãos, meu sorriso foi lá na orelha de ponta a ponta. Por quê? Porque eu imaginei que ele iria dizer o sexo do meu bebê. Até então eu não sabia se era menino ou se era menina. Mas naquele momento eu imaginei
imaginei sim o nome Valinho, que ele ia dizer se era menino ou menina. Só que escute, nem sempre aquilo que nós queremos ouvir de Deus é o que nós vamos ouvir do Senhor. Quando ele chegou com o maquinário de ecografia, ele teve uma resposta só. Ele disse: pelo que eu estou vendo aqui, o teu bebê está morto. Eu já estava mais ou menos de quase 5 meses. E ele disse assim: pelo que eu estou vendo, faz umas 3 semanas que esse feto já morreu. Sabe o que é parecer que um buraco abriu na sua frente e te engoliu? Naquele momento eu comecei a chorar e eu disse: é mentira. É mentira porque Deus me deu. Eu orei, eu pedi. Como que agora morreu? E me sedaram. Posso resumir a história para você? Eu saí daquele hospital com o meu ventre vazio, com o meu coração sangrando, e o resultado de um câncer maligno em estágio avançado. Dói passar pelo processo, mas quer saber? Vamos ser sinceros aqui. Tem coisas que a gente passa que a gente não precisava passar, pastor Francisco. Hoje eu entendo. Claro que eu precisava ser moldada, claro que eu precisava ser trabalhada. Mas muitas das vezes as nossas escolhas nos levam para lugares que a gente não queria passar. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora escute. Tem um hino da Midian Lima que diz assim: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia. Mas escute, é tão bom adorar a Deus com estilo quando Deus não nos tira nada. É tão bom adorar Jesus, pastor Francisco, quando Ele não tira nada da gente. Está tudo maravilhoso, não falta nada. Só que adorar a Deus quando o luto bate na porta e dizer: Deus me deu, Deus tirou, e ainda assim bendito seja o nome do Senhor. Não é fácil, mas Ele te dá suporte. Eu queria, mas Deus tinha algo maior. Eu tinha um plano, mas Deus tinha um plano ainda maior. Só que suportar o luto não é fácil. Eu cheguei na minha casa e não tinha uma madrugada, uma noite que eu não chorava no meu cenário. Eu dizia: agora. Eu já tinha comprado roupinhas, eu já tinha ganhado de pipoca, e agora vai chegar a data do nascimento, eu não tenho nada. Eu saí de lá com o ventre vazio, eu fui gerando, quem sabe, era um sonho, e voltei com uma realidade diferente. Oh, aleluia! Mas Deus sabe o que faz. Agora preste atenção. Oh, louvado seja Deus. A cada momento que eu passei, o Espírito Santo ministrava no meu coração. Cada processo que eu passei, cada quimioterapia que eu passei, o Espírito Santo me ensinava algo. E se eu não fosse passar pelo processo, se eu não fosse passar pela dor, eu jamais saberia dar valor naquilo. Posso começar? Primeira coisa, comecei as quimioterapias. Foram 6 meses de quimioterapia. Aleluia. Primeira coisa que aconteceu, eu fui perdendo peso. Para quem não sabe, o meu câncer que eu tive foi no sistema linfático. Em estágio avançado, como já se encontrava, ele afetava o fígado, como já estava afetado. Ele afetava o cérebro, os pulmões, e também chega na medula óssea. E se chega na medula óssea, é preciso fazer uma se chega na medula óssea, é preciso fazer uma... Como é que se fala? Esqueci o nome. É preciso trocar todo o sangue da medula óssea. Agora me fugiu o nome. Tem uma enfermeira aí. Transfusão? Transfusão? Transplante de medula óssea. Tem que fazer um transplante de medula óssea. Agora, obrigada.
Aleluia. Agora eu vou falar. Eu vou ter que falar. Mas o que eu vou dizer aqui não é para ferir ninguém. Eu já quero dizer bem claro. Foi o que eu passei. Foi o que eu vivi. Foi a experiência que eu tive com o Senhor. Certo modo, certa vez, antes de passar pelo processo, eu chegava na frente do meu espelho. E eu olhava o meu cabelo comprido. Já tinha feito algumas químicas nele, então ele estava meio do lado e meio liso. Na frente daquele espelho, eu cheguei e eu olhava o meu cabelo e eu não me agradava dele. E eu projetava e planejava algo que eu pudesse fazer para tirar as pontas sem que o pastor visse. Aleluia. Eu projetava isso. Eu ficava imaginando como é que eu ia fazer sem o pastor perceber. Só que o que eu não sabia é que eu não estava em desobediência ao pastor. Eu estava em desobediência a Deus. Porque se eu congrego numa igreja que tem usos e costumes, eu preciso seguir. Tirando disso, eu estou em desobediência a Deus e não ao pastor. E quando meu cabelo começou a cair, ficou bem ralinho, eu cheguei na frente do mesmo espelho e eu me olhei, magra, com os cabelos ralos, porque eu não tive coragem de me raspar. E sabe o que o Espírito Santo me disse naquela hora? Eu me olhei naquela forma, naquele jeito. E o Espírito Santo dizia para mim: filha, tu te lembra do dia que tu chegou na frente desse espelho e projetou cortar os teus cabelos? Eu disse: eu lembro, Senhor. E ele disse: pois então, tu queria tirar apenas as pontas, só que agora tu não tem nada. Ei, Deus me fez dar valor em cada fio de cabelo que Ele me deu. É honroso para a mulher ter cabelo crescido. Eu projetava, mas chegou um dia então que Deus concedeu o desejo no meu coração. Só que não é da maneira que eu queria. E com isso Deus estava me ensinando a dizer: filha, me obedeça acima de qualquer coisa. Mas vale obedecer do que sacrificar. Oh, glória. E o tempo foi passando, fui fazendo as quimioterapias. E chegou o momento em que eu tive que colocar um catéter para infusão de quimioterapia. Fazem 6 anos que eu já tenho ele. E quando eu coloquei esse catéter, eu não conseguia me mexer, porque a dor era tamanha, o nosso corpo não está acostumado com algo estranho. E eu não conseguia movimentar as minhas mãos. Eu não conseguia me mexer. Minha mãe e meu esposo me ajudavam em tudo. E o Espírito Santo dizia ao meu coração: filha, lembra quando tu tinha a oportunidade de estar num culto como esse? Tinha o privilégio de erguer os teus 2 braços para adorar o meu nome e você não fazia. Chegou um tempo que eu cheguei dentro de um culto e eu queria levantar minhas mãos para adorar a Deus e eu não conseguia. E sabe o que Deus estava me dizendo? Dê valor na oportunidade que eu te dou de adorar o meu nome. Chegou o tempo que eu precisei, aleluia, fazer uma biópsia da medula óssea. Quer saber? A biópsia da medula óssea, ela não fez anestesia geral, mas local. A anestesia pegou apenas na carne. E para chegar na medula óssea é preciso quebrar um pedaço do osso para aquela agulha perfurar e tirar a medula de dentro. E quer saber? A anestesia ficou só na carne. E cada vez que ela fazia isso, ela batia com um martelinho, sem mentira nenhuma, uma agulha muito grossa, perfurava em cada batida que ela dava. Eu dizia: Senhor, eu sei que tu estás aqui comigo. E resumindo, eu saí do hospital de cadeira de rodas, com muita dor. E quando eu saí daquele hospital na cadeira de rodas, eu me lembrei do privilégio que eu tinha de chegar muitas das vezes caminhando por aquela porta, adorando e bendizendo ao Senhor Jesus. E eu dizia: hoje não, hoje eu vou ficar em casa. Escute, ter um momento com a família é bom, é maravilhoso. Mas tem muitas das vezes que a gente troca Deus por qualquer coisa. Parece que tem vezes que quando tudo está maravilhoso, eu digo: eu não vou no culto hoje, eu não preciso de Deus. A dispensa está cheia, hoje eu não vou lá, não. Vou ficar em casa dando minha
Netflix, tá bom, não importa. Só que quando a dor bate na porta, a enfermidade também, você começa a se recordar e dizer: ah, Senhor, que saudade daquele tempo que eu tinha, aleluia, o privilégio de estar lá. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Agora escute. Passou o tempo e eu terminei as quimioterapias. Melhor dizendo, antes de terminar as quimioterapias, houve um momento em que eu ouvi a voz de Deus. Sabe o que é você ouvir nitidamente a voz de Deus? Até então eu só ouvia dizer: fulano disse, eu ouvi a voz de Deus, fulano de mim. Eu contava testemunho dos outros, mas chegou a vez de eu testemunhar. E uma vez eu cheguei no hospital, e o diabo, a primeira coisa que fala no nosso ouvido é: você vai morrer. Câncer, primeira coisa que vem à mente: morte. E eu cheguei naquele hospital e eu dobrei os meus joelhos, e Deus sabia como estava o meu coração. Naquele momento, foi como uma voz que vinha de dentro para fora, uma voz masculina, dizia assim: tende bom ânimo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Senhor. E quando eu fui ler a palavra de Deus, dizia assim: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E quer saber? Se eu e você estamos em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Passou o tempo, e Deus, Ele conhece o meu e o teu limite. E chegou uma certa vez, uma certa ocasião, que Deus, conhecendo o meu limite, sabendo que eu não aguentava mais, eu dobrei os meus joelhos dentro da minha casa. E naquela tarde, eu gritei para o Senhor. Eu gritei, eu disse: Jesus, desce aqui, Senhor, porque eu não estou mais aguentando. Naquela tarde, naquele dia, Jesus desceu dentro da minha casa. Aleluia. Jesus me visitou naquele momento e eu disse: Senhor, se uma gotinha sequer do teu sangue, Senhor, entrar dentro de mim, no meu corpo, eu sei que eu vou ficar curada de todo câncer. E eu orei, e o Senhor me disse: abra a palavra. Quando eu abri a palavra, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Lembra da biópsia da medula? Não tinha saído o resultado ainda. Quando eu li que a palavra